Opa, bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, bom dia. Hoje o bom dia vem de um pouco de longe, do outro lado do oceano, para quem tá no Brasil, né? Estamos aqui de Portugal hoje, o devocional. Aqui tá muito frio, não sei aí como é que tá, onde você tá. Se você tá vendo de outra parte do mundo aí, comenta aqui embaixo de onde você tá vendo. Você tá vendo do Brasil mesmo? Tá muito quente aí? Como é que tá aí? Amanheceu quente, amanheceu frio. Acho que agora tá entrando pro verão, aí já deve estar mais quente, né? Quem tiver em outra parte do mundo, acima, né, do Brasil, com certeza tá frio hoje. Então, é incrível o mundo que o Senhor fez para nós, é incrível como tudo acontece. Enfim, comenta aí, muito prazer, para quem não me conhece. Eu sou o Vinícius, e hoje eu vou deixar aqui um devocional para os irmãos e compartilhar uma palavra de Deus para a gente iniciar a nossa quarta-feira. Então, irmão, irmã, se você está aí vendo esse devocional, antes da gente começar, eu quero te pedir para compartilhar o vídeo, para deixar aqui o seu like no vídeo, para também compartilhar com amigos nos grupos, e enfim. Eu vou te dar um tempo aqui, enquanto eu tô falando, ainda não comecei, dá tempo de ir lá, compartilhar o vídeo, e pode ficar tranquilo que esse vídeo aqui, ele vai ficar gravado aqui no nosso canal, toda segunda e quarta-feira. Se você entrar aqui no nosso canal, vai ver diversos devocionais que a gente já fez. Faz uma maratona com todos eles, que é bênção de Deus para sua vida. Se tem algum outro que você viu, compartilhe, irmão. Vamos compartilhar coisas boas também, né? Coisas interessantes. Sempre que há uma notícia ruim, né? Todo mundo corre para compartilhar. Por que a gente não faz o mesmo com essa notícia boa que a gente vai compartilhar aqui e tantas outras que a gente tem já compartilhado no nosso canal? Então vamos fazer isso, beleza? Enfim, acho que já deu tempo de ir lá, né? Qualquer coisa você dá uma pausa aí, você vai lá, enfim. Vamos lá, irmão. Vamos orar antes de começar o nosso devocional. Então, aonde você estiver, se não der para orar junto comigo, é uma oração bem rápida. Só pense em Deus, pense como Deus é bom, olha tudo que Deus está fazendo, o frio, o calor. Deus é bom, irmão. Então vamos orar e pensar um pouco nisso agora. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom, porque o Senhor é bondoso com seus filhos, Pai, que o Senhor é bondoso com todos. Pai, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem olhado por nós e nós te agradecemos por isso. Pai, muito obrigado porque hoje nós temos a condição de estar aqui lendo a sua palavra, porque nós podemos, Pai, gratuitamente, Senhor, ler e mostrar vídeos aqui na internet, Senhor, sobre o Senhor, falar sobre como o Senhor é bom, Pai. Muito obrigado por essa liberdade, Pai. Nós sabemos que diversos lugares não têm essa liberdade, que diversos lugares, Pai, não pode nem se abrir essa palavra aqui, Pai. Então, muito obrigado, porque o Senhor nos permite que essa palavra esteja aberta e compartilhada via internet para o mundo todo escutar, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém? Amém, meus irmãos? Bom, hoje eu quero deixar um devocional bem rápido, uma palavra bem rápida, ou não tanto, mas vamos ver aí. Mas vamos ver. Enfim, eu quero ler com os irmãos em 2 Coríntios, deixa eu ver se vai focar aqui para todo mundo ler, caso você não esteja vendo ou só me escutando, você pode olhar aqui e você vai ler comigo. 2 Coríntios 12, a partir do 7, a gente vai ler até o 10, tá? Então diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afaste de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Meus irmãos,
sempre que eu li esse versículo, não sei, desde criança, é um versículo muito famoso, todo mundo já falou sobre ele. Se você procurar na internet, tem diversas explicações. Mas sempre que eu li esse versículo, eu sempre fiquei um pouco confuso quando eu era criança, né? Mas quando eu fui crescendo, eu fui entendendo o que ele diz. Ok, quando fraco eu tô forte. Mas ainda assim, irmão, irmã, é muito confuso. É muito, como assim? Como eu tô fraco e aí é que eu tô forte, sendo que hoje o que o mundo diz pra mim é que eu preciso ser forte, que eu preciso fazer, que eu preciso rasgar e não sei o que, e rasgar os punhos pra fazer. E aqui diz simplesmente que é, eu preciso ser fraco para que Deus me faça forte. Sabe, irmãos, talvez o mundo vai falar pra gente que a gente precisa ser forte, e até a Bíblia diz mesmo pra gente também ser forte, pra gente ser valente, mas a Bíblia dá uma coisa que o mundo não dá. O mundo só fala pra você, seja forte. Tá bom, mas como eu vou ser forte? Sendo que dentro de mim não tem força nenhuma. Como eu vou ser forte se quando eu passo por uma provação, por um tipo de problema, eu olho pra mim, eu vejo o problema. Eu olho pra fora, eu vejo o problema. Como eu posso ser forte? E a palavra de Deus é a única que dá a solução para esse problema. Ela fala para você ser forte, para você ser corajoso, para você ir para cima mesmo, para você fazer, para arregaçar as mangas e fazer, mas ela também diz o segredo para isso. E aqui nesse versículo diz esse segredo. Então vamos resumir aqui basicamente o que está acontecendo. Aqui, a partir daqui, na verdade, o capítulo 12 e um pouquinho do 11, Paulo está falando de algumas coisas que ele vive, que ele viveu, e aqui ele vai compartilhar também uma experiência, uma revelação profunda que ele recebeu de Deus, e ele começa aqui o versículo 7, falando: e para que eu não me orgulhe dessas grandezas, dessa revelação que eu recebi, para que eu não fique me achando, para que eu não ache que eu sou o bambambam, que eu sou o especial, que eu sou o Frofes, o mascote de Deus, eu recebi um espinho na carne, um problema. A Bíblia não fala o que é, e a gente tem teorias e conversas, e muita gente sabe, acha o que é, mas ninguém sabe o que é, na verdade. Se a Bíblia não diz, ninguém sabe o que é. Quando chegar no céu, talvez a gente pergunte para Paulo, e talvez a gente nem tenha tempo para falar sobre isso, de tantas coisas que a gente vai querer conhecer sobre Deus, mas aqui Paulo diz que tem um espinho na carne, um problema, ele tem um problema. Assim como eu, assim como você, Paulo tem um problema. E ele vai até Deus e ele fala assim: Deus, tira esse problema de mim, Deus. Tira esse problema de mim porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Deus. E é isso que ele vai dizer aqui pra gente, ó. Por 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Ele não tá falando que Deus se afaste dele, ele tá falando que Deus afaste esse problema, esse espinho da carne dele. Que Deus tire para longe de Paulo esse problema. E ele não sabe como resolver, e ele foi até os pés de Deus para orar: e Senhor, tira esse espinho de mim, tira esse problema de mim. E a resposta de Deus para ele é simples e muito clara: não. Eu não vou tirar esse problema de você. Eu não vou tirar você desse lugar que tá te causando problemas. E talvez você fale assim: meu Deus, como assim? Deus disse não para uma oração. Paulo não é o cara das revelações. Paulo não é o cara que viu grandes coisas, que entregou a vida a Deus. Não é isso que dizem por aí, que se fazer as coisas certas você vai receber tudo. Irmãos, a gente vê claramente aqui que não. E a gente ainda não respondeu qual é o segredo para ser forte. Tá bem claro aqui já, mas a gente ainda não falou sobre isso. Mas já tá meio que implícito. Já tá meio que na raiz aqui do que Paulo tá falando. Muitas vezes nós criamos um Deus. Nós criamos um Deus à nossa própria imagem e à nossa própria semelhança, aonde nós inventamos as regras para esse Deus. Então Deus, ele vai agir na minha vida até esse ponto, Deus, ele vai fazer algo na minha vida até esse ponto, e aí o problema é que esse Deus que nós criamos, ele não é capaz de solucionar nenhum problema nosso, ele não é capaz de nos fazer forte, ele não é capaz de nada. É um Deus limitado. Esse Deus que nós criamos dentro de nós, a nossa própria imagem e semelhança, ele é limitado. Presta atenção que a gente vai chegar em um ponto aqui. E às vezes, irmãos, nós até lemos a Bíblia
e lemos o Deus, a gente acha que o Deus que nós criamos é o Deus que está na Bíblia, mas ele é simplesmente um Deus que nós criamos com a nossa própria imagem, do nosso próprio jeito. Então, quando a gente vai lá ler Romanos 12, 10, fraco eu sou forte, a gente não lê com aquele ímpeto de que nós precisamos entregar as nossas fraquezas e ser fracos para Deus nos fazer forte. E aí eu já dei a resposta. Mas nós lemos com o ímpeto de que Deus vai me fazer forte, só isso. A gente só lê essa parte. Deus vai me fazer forte, eu vou vencer todas as batalhas, nada vai me parar. Mas não é isso que diz aqui, irmãos. E às vezes nós criamos um Deus para isso. Nós criamos um Deus à nossa própria imagem, à nossa própria semelhança. Mas aqui eu quero que a gente se exorte nesse momento para que a gente quebre esse falso Deus na nossa vida. Para que a gente quebre esse falso Deus que nós mesmos criamos para nossas próprias regras, para nossos próprios jeitos. Para que a gente comece a interpretar esse texto da maneira que ele deve ser interpretado. Porque o Deus da Bíblia, e aqui vai a resposta do que você precisa para ser forte e corajoso finalmente. O que nós precisamos para ser forte e corajosos é conhecer o Deus que a palavra diz. Não o Deus que nós criamos, não o Deus que nós achamos que é, não o Deus que disseram, mas o Deus que nós vamos conhecer através da palavra. Porque é esse Deus que nós conhecemos através da palavra. É esse Deus que diz aqui, que escreveu toda a história, que faz o frio no norte, que faz o calor no sul. É esse Deus que quando nós exibimos e mostramos as nossas fraquezas, é esse Deus que vai falar, é nesse lugar de fraqueza que eu te faço forte. É nesse lugar de fraqueza onde eu vou me demonstrar Deus para que você possa se levantar nesse lugar de fraqueza. Sabe, Deus, ele muitas vezes vai colocar a gente em um lugar onde a gente vai perder tudo, a gente vai ser fraco mesmo. Mas é só nesse lugar, irmãos, é só nesse lugar aonde a gente vai entender, ok, eu preciso de Deus. O Deus que está na Bíblia, o verdadeiro Deus, que tem aqui nessas escrituras, é um Deus que nós precisamos depender dele para tudo, irmãos. Nós dependemos de Deus para respirar, nós dependemos de Deus para pensar, nós dependemos de Deus para se alimentar, nós precisamos de Deus para tudo. E quando nós entendemos esse fio, esse ponto, que é tão difícil de botar em prática, aí sim nós seremos fortes. Aí sim nós vamos olhar para as nossas fraquezas não como motivo de eu tô fraco nisso, não, a gente vai olhar para aquilo, graças a Deus, eu ainda tenho fraquezas para que eu veja Deus agindo em minha vida. Graças a Deus eu ainda tenho necessidades para que eu veja Deus agindo nas minhas necessidades. Sabe, às vezes a gente olha para testemunhos tão grandes, incríveis e maravilhosos, mas a gente não sabe o que a pessoa viveu para viver aquele testemunho. Então, irmãos, o que eu convido os irmãos hoje é olhar para dentro de si e pensar, será que eu criei uma imagem de Deus que na verdade não é o Deus que a Bíblia diz, que não é o Deus que a palavra diz? Será que eu conheço um Deus que as pessoas me falaram, que talvez algumas coisas que os coaches na internet me contaram, mas eu não conheço Deus, aquele Deus que vai pegar a minha fraqueza e vai me mostrar que ali naquela fraqueza, que ali onde eu sou mais fraco, é onde ele vai se mostrar Deus para se fazer forte na nossa vida. Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado para não criar esse Deus falso na nossa vida, esse Deus que não tem força na nossa vida. E aqui, por último, para a gente finalizar a respeito desses versículos, eu quero citar também dois outros tipos de Deus que nós criamos, que na verdade não é o Deus da Bíblia. É uma imagem dele, mas não é ele. Muitas vezes nós pegamos esse Deus que nós lemos na Bíblia e tiramos dele, criamos uma imagem que não é ele, simplesmente para fazer como se fosse o certo e errado. Sim, Deus é o certo, mas quando nós só usamos Deus para medir o que é certo e o que é errado, nós retiramos tudo que ele tem.
e pegamos só isso. Então Deus vira uma régua. Então tudo que nós vamos fazer, nós fazemos à medida disso, na medida daquilo, porque esse é o certo, porque esse é o errado. Mas irmãos, não é isso que Deus é. Deus também vai exibir para nós o que é certo, o que é errado. Ele vai fazer isso. Mas isso não é o mais importante. Porque quando nós entendemos que precisamos depender dele para tudo, que nós precisamos entregar a nossa vida 100%, não só aquilo que nós queremos, nós entendemos que o Deus da Bíblia quer muito mais de nós. E talvez eu entenda o quanto isso é difícil, o quanto isso é complexo, o quanto isso é difícil de viver no dia a dia. E eu entendo mesmo. Mas isso é uma luta diária, irmãos. Todos os dias nós acordamos e vamos lutar contra isso. Vamos lutar e viver uma vida para procurar mais de Deus. E talvez essa seja a nossa fraqueza. Criar um Deus à nossa própria imagem e semelhança. Criar um Deus onde nós colocamos apenas como uma média de medir ali, e é isso. Criar um Deus onde é simplesmente uma recompensa, sabe? A gente só quer as recompensas e é isso. Mas irmãos, eu quero que a partir disso nós começamos a entender que essa é a nossa fraqueza mesmo, criar ídolos e ídolos e ídolos. E que a gente possa entender isso e a partir disso buscar a Deus todos os dias, lutando contra isso, falando: Deus, eu preciso te conhecer, Deus, eu preciso de mais do Senhor, Deus, eu preciso entender o que o Senhor diz nessa palavra, porque se o que diz aqui é real, Deus, eu preciso disso aqui, eu preciso viver isso, porque se for real, a gente precisa viver. Irmãos, e aí a gente descobre a força desses homens apóstolos da Bíblia, e entre outros, porque o que ia abalar eles, né? Se alguém falasse assim pra eles: eu vou te matar, você não vai mais viver. E aí eles falavam: tá bom, eu vou ver Jesus. Se alguém falasse: eu vou te prender, tá bom, beleza, eu vou pra cadeia e de lá vai quebrar tudo, e o anjo vai descer e alguma coisa, eu vou pregar o evangelho lá dentro, sabe? Não tem nada que possa parar alguém que depende de Deus, irmãos. Não há nada que possa parar alguém que entregou a vida a Deus, que falou: é Deus tudo que eu tenho e mais nada importa, e agarrou isso forte na mão. Não existe nada que possa parar alguém assim. Sabe o que poderia parar Paulo? Sabe, com esse espinho na carne, conversando com Deus, com todas essas revelações. Ele ainda tinha algo, mas nada podia parar ele, porque se alguém quisesse matar ele, amém, glória a Deus, ele ia ver Jesus. Era o desejo dele mesmo morrer para ver Jesus. Se alguém quisesse prender ele, amém, glória a Deus. Sabe, se alguém apedrejasse ele, como aconteceu lá com Estevão, glória a Deus também, porque ele estava sofrendo as causas de Jesus. E é isso, irmãos, não tem como parar alguém que depende de Deus. Não tem como parar alguém que é controlado por Deus. Então, vamos refletir nisso, vamos orar por isso e quebrar os ídolos que existem no nosso coração, para que o Senhor possa se fazer forte na nossa fraqueza, para que o Senhor possa se mostrar onde nós somos fracos. Se nós somos no todo fraco, então tudo que nós fazemos vai sair Deus, vai exalar a presença de Deus. Que todos os dias a gente possa lutar e desejar por isso. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Enfim, essa é a palavra de hoje. Fica com Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe com alguém da família, compartilha com o irmão que precisa também entender isso junto com você e lutar os dois juntos por isso. E glória a Deus pela vida, irmãos. Deus abençoe a todos e segunda e quarta estamos aqui no nosso canal. Se inscreve aqui também, porque nós temos culto ao vivo, quinta-feira, domingo, sexta-feira lá no canal da Siloé. E glória a Deus. Amém. Tchau, tchau.